Depois das terríveis notícias sobre o conflito entre Israel e Hamas, que já perduram por mais de 6 meses, o mundo lança novamente o olhar para o Oriente Médio, agora para observar um possível escalonamento do confronto com o recente ataque iraniano à nação israelita. Segundo o exército do Irã, a investida foi uma resposta ao atentado cometido contra o consulado do país, localizado em Damasco, na Síria, que deixou 13 pessoas sem vida e inúmeros feridos. O ato foi atribuído a Israel, ainda que este não tenha assumido a responsabilidade de forma oficial, ao menos até a data de publicação deste vídeo. O mundo agora teme uma possível retaliação, que poderia atingir outros patamares, envolvendo novos atores e promovendo uma gigantesca crise geopolítica internacional. Mas hoje, nós iremos investigar este conflito sob outra perspectiva. Vamos te apresentar algumas profecias do Antigo Testamento Bíblico e entender se há alguma relação entre estes ataques e o cumprimento das profecias escatológicas do judaísmo e do cristianismo. É claro que Israel, considerado como a terra santa do povo de Deus, está presente na maior parte dos oráculos comunicados pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Mas existem vários elementos nestes novos acontecimentos que apontam que as previsões finalmente estão se cumprindo, o que nos colocaria diante do começo do fim. Vamos compreender isso melhor a partir de agora. Antes de mais nada, vamos traçar um rápido panorama da relação entre estes dois países para entender como e por que as coisas chegaram a este ponto. Como sabemos, Israel se tornou um Estado em 1948 por uma iniciativa que foi motivada principalmente por conta das barbáries cometidas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o processo de estabelecimento deste território, Israel foi apoiado por várias nações, sobretudo pelo Ocidente, enquanto outros países discordaram da decisão por acreditarem que a instauração do Estado era um acordo arbitrário e que não levava em conta os povos que já haviam se estabelecido na região ao longo da história. Inclusive, este é um dos principais motivos para os conflitos que acontecem no Oriente Médio atualmente. Naquele momento, o Irã não foi favorável à criação do Estado dos Judeus, até porque isso implicaria em um fatiamento do território da Palestina, uma nação que também é adepta ao islamismo. Mas, ao contrário do que podemos imaginar, as relações entre Irã e Israel permaneceram bastante cordiais nos anos seguintes. Inclusive, o Irã foi o segundo país islâmico a reconhecer Israel, ficando atrás apenas do Egito. Isso aconteceu porque o Irã era uma monarquia regida pelos chás da dinastia Pahlavi, conhecidos por serem pró-Ocidente e aliados dos Estados Unidos, assim como Israel. Dessa forma, o primeiro chefe de governo do novo Estado, David Ben-Gurion, procurou desenvolver uma política de boa vizinhança, logo no início, para ter um mínimo de apoio entre os países árabes da região. Mas a Revolução Iraniana de 1979 colocou um ponto final nessa pseudo-amizade. O Levante Popular derrubou o reinado dos monarcas e instaurou uma república teocrática pautada nos princípios islâmicos. A partir daquele momento, a política e a religião passaram a caminhar juntas no Irã, o que mudou profundamente as suas relações com os outros países. Desde então, os iranianos rejeitaram a influência do imperialismo americano, que representa as mazelas de todo o Ocidente, e consideram Israel como um pequeno Satanás, uma amostra contaminada deste mundo externo que foi inserida nas terras sagradas do Islã.
Mesmo assim, até o último ataque de 13 de abril, os países nunca haviam se enfrentado diretamente, colocando este episódio como um evento sem precedentes nas relações geopolíticas modernas. É justamente isso que tem alarmado alguns teólogos e estudiosos bíblicos. Eles estão levando em conta as previsões do profeta Ezequiel, especialmente as que estão descritas nos capítulos 38 e 39 do seu livro. A sequência começa no final do capítulo 37, que em seu versículo 21 diz o seguinte: Assim diz o Senhor Javé: Tirarei os israelitas do meio das nações para onde foram levados, e os reunirei de todos os povos, e os levarei de volta para a sua terra. Ora, de acordo com o que vimos até aqui, essa passagem parece estar diretamente relacionada com a instauração do Estado de Israel em 1948, concorda? Sobretudo porque nos versículos anteriores o profeta menciona que Deus reunirá seu povo e erguerá o exército de Israel a partir de um vale de ossos secos, que frequentemente é associado à barbárie cometida contra os judeus durante a Segunda Grande Guerra. Sendo assim, muitos acreditam que este acontecimento, a criação da nação de Israel, é o marco inicial para o cumprimento dos oráculos de Ezequiel. Mas o mais impressionante vem a seguir. No começo do capítulo 38, em uma sessão conhecida como o processo final da história, o profeta diz que Deus distribuirá sua ira a Gog, chefe da terra de Magog, Mozoque, Tubal e seus aliados, Cush, Fut, Pérsia, Gomer e Bet-Togorma. Bom, falando assim, fica difícil estabelecer um paralelo, mas alguns intérpretes bíblicos supõem que Magog se refere aos antigos citas ou tártaros, cujos descendentes ocuparam parte da Rússia. Os outros territórios seriam correspondentes ao Sudão, Líbia, Turquia e, claro, Irã, que está na região onde se encontrava a Pérsia. Sendo assim, um ataque do Irã, isto é, dos persas, a Israel, poderia significar o cumprimento de previsão em que Magog marcha em direção à Terra Santa, já que a Rússia é reconhecidamente um dos seus aliados, e isso pode acontecer caso ocorra um escalonamento do conflito nos próximos dias. Você pode se perguntar, mas Ivan, esse é um sinal do fim definitivo dos tempos? Acontece que Gog e Magog também estão presentes no Apocalipse, livro conhecido por narrar a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento final, e isso causa certa confusão. Por exemplo, no capítulo 20, entre os versículos 7 e 10, podemos ler: Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão do abismo. Ele vai sair e seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog reunidos para o combate. O número deles é como a areia do mar. Eles se espalharam por toda a terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e eles foram devorados. O diabo que tinha seduzido a todos eles foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde já se achavam a besta e o falso profeta. Lá eles serão atormentados noite e dia para sempre. Logo no começo, podemos perceber que o apóstolo João, responsável pela escrita do livro, menciona que essas coisas acontecerão quando se completarem os 1000 anos. Essa passagem de tempo fala do reinado de Jesus sobre a terra, que acontecerá após a sua volta. Portanto, tudo que está escrito aqui diz respeito a um futuro incerto, conhecido apenas por Deus, mas que só poderá acontecer depois da segunda vinda gloriosa do Cristo. A profecia de Ezequiel, por outro lado, está mais palpável,
Mas isso também não significa que podemos afirmar com exatidão que estamos diante do cumprimento das previsões das Sagradas Escrituras, pois essa é uma matéria que diz respeito à fé e não à ciência ou às emoções. Além disso, existem muitas semelhanças entre o que está escrito e o que está acontecendo, mas também existem várias diferenças. Por exemplo, em seu livro, Ezequiel diz que o inimigo irá marchar sobre Israel, que é uma nação pacífica, tranquila, que não possui muros nem proteções. Ora, o que vimos durante o ataque do Irã é justamente o contrário. Os sistemas de defesa israelenses conseguiram conter 99% dos mais de 300 mísseis que foram disparados em sua direção, algo que é impressionante e está longe de ser uma característica de um Estado desprotegido. Ademais, nem todos os estudiosos concordam que as menções a Gog e Magog na Bíblia estão diretamente relacionadas à Rússia e ou ao seu povo. Aliás, na passagem do Apocalipse, vimos que João menciona que Satanás irá seduzir Gog e Magog nos 4 cantos da terra, dando a entender que não se trata apenas de uma nação ou território, mas de algo muito mais amplo. Ainda não podemos afirmar com absoluta certeza se este ataque representa um avanço no cumprimento das profecias, mas independentemente disso, podemos elevar nossas orações para aqueles povos, pedindo a Deus pela paz e pelo discernimento dos governantes que estão com milhões de vidas humanas em suas mãos. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau.